tem uma observação. A gente viu aí mês passado caras mais ricos do mundo, né, o Musk, falando que quem quisesse permanecer no home office, e deu a entender ali que quem quisesse permanecer não estaria mais dentro dentro da empresa. Ele ia ser demitido. Ia ser demitido. E dentro desse contexto de home office, dá para desenvolver a cultura? Qual que é o desafio nesse sentido? Será que era isso que ele estava vendo? O que é nesse cenário? Assim, olha só, fazer um jabá aqui. Como eu sou colunista lá do Maringá Post, né, da coluna de gestão, negócio e carreira, eu fiz justamente nesse domingo um artigo falando sobre isso. Olha só, interessante. A gente precisa considerar N questões. Nós não podemos olhar o mercado, cultura e estratégia como modismo. O que significa isso? Não é porque algumas empresas fazem que eu tenho que fazer. Nós precisamos considerar o grau de maturidade dessa cultura, dessa estratégia e das pessoas que estão dentro dessa empresa. Porque, vou trazer um exemplo para a minha realidade. Eu não posso colocar minha equipe para fazer home office, porque quando a gente está olhando o processo seletivo, quando está fazendo entrevista com um candidato, para aquele candidato nós somos a empresa A, a empresa B, a empresa C, que tem uma história no mercado, que tem uma credibilidade nesse mercado com seus clientes. E quem garante que dentro da residência, eu respeito e sei, mas quem garante que não vai entrar um cachorro latino, não vai cair a energia, não vai ouvir um barulho? Eu não posso trabalhar de casa, está construindo um prédio na frente do prédio que eu moro e é um barulho o dia inteiro. Então, o que acontece? O cliente que a gente está se relacionando ou representando, ele tem uma imagem, ele tem uma reputação a zelar e a gente precisa olhar isso. Então, para fazer home office ou ir para um trabalho híbrido, nós precisamos entender. Existem processos construídos nessa empresa? As pessoas elas estão treinadas em relação a esses processos? Elas têm maturidade? Elas conseguem lidar com situações adversas trabalhando em home office de uma maneira que isso não vai impactar a entrega do resultado dela e vai comprometer a imagem da empresa? As pessoas elas vão ter autonomia? As pessoas elas vão conseguir manter a saúde emocional fazendo um trabalho de casa? Então tem que ser olhado várias questões. A empresa tem métrica, tem sistema para avaliar os resultados. Como a empresa gerencia isso? Eu vou ser aqui imparcial nessa explicação para que a gente possa ampliar o nosso olhar, ok? Porque nem significa que é certo ou errado. Se eu tenho uma empresa que o modelo de negócio dessa empresa ela absorve um modelo home office ou híbrido e eu tenho essa maturidade construída, eu tenho isso alinhado, cascateado, e tenho mecanismos de controle em relação a esse movimento do meu colaborador fora a minha estrutura física, ok. Excelente, porque a gente vai reduzir custos se a gente for para uma estrutura só home office, beleza. Mas tem modelos de negócio que não tem, ou que o modelo de negócio não comporta isso, não suporta isso. Não tem maturidade, as pessoas não têm o treinamento específico. Então, por que eu vou colocar uma equipe em home office ou em trabalho híbrido só porque o mercado está solicitando isso? Eu passei isso na minha empresa. Tive pessoas que chegou e falaram assim, olha, ou vai para modelo home office ou eu saio. Eu falei, ótimo, saia. Na minha empresa não. Eu libero para híbrido se é uma situação pontual, alguma questão relacionada à família, ou um trabalho que tem que ficar totalmente desconectado, focado no trabalho, na entrega, aí sim. Então, cada negócio a gente precisa olhar dentro de uma realidade. Não funciona para todos. Não funciona para todos, né? Então, vamos fazer uma comparação tosca, mas é muito real. Então tá, então vamos falar para quem trabalha na área médica, fazer home office. Vai ser só telemedicina. Ok? Tá, não funciona, é claro isso, né? Por exemplo, a gente vê empresas de tecnologia, que são as principais aí que adotaram o modelo híbrido. Funciona muito bem, né? Nem todas. Nem todas? Nem todas. Hoje, né, eu tenho a oportunidade de fazer lá parte do G4 e há 2 meses atrás a gente estava num board onde a gente estava com vários empresários de TI. E a dor deles era, precisamos trazer a nossa equipe novamente para o presencial e eles não querem mais. Uau. Olha, a gente tem como falar de alguém muito próximo de nós aqui em Maringá, né? Será que eu posso falar o nome disso aí? Acho que posso. A gente tem a gigante do mercado aqui, que é a DB1. Estão construindo 3 prédios no Parque Tecnológico e tem a sede deles ali, né? Que tem mais de 1.000 metros quadrados. A sede deles é genial.
construíram a sede para comportar lá 600 devs. Então tá todo mundo híbrido, fizeram uma pesquisa no início desse ano, quem queria voltar presencial, todo mundo respondeu que não queria voltar. Então tá todo mundo espalhado pelo Brasil. E agora para eles não faz mais nem sentido a construção desses prédios. Mas o que a gente talvez não saiba é justamente que talvez eles estejam passando por essa dor aí que você tá... né? Porque a gente só vê de fora. Ou se não, o contrário. Deu certo para o modelo de negócio deles, entende? Que foi o meu exemplo anterior. Às vezes deu certo. Então a gente precisa ter esse olhar muito mais aprofundado justamente para poder falar assim, não, minha empresa é home office por causa disso, 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 e está tudo bem porque eu tenho maturidade, eu tenho controles, eu tenho um mecanismo de gestão que garante essa entrega. Beleza. Mas tem empresas que não têm, mesmo sendo da área de tecnologia, né? Então, tem empresas que estão na dor de trazer de novo esses colaboradores para o ambiente organizacional. Mas e esse é um desafio, né, Bruno? São ameaçados, né? Se eu for, eu vou para outro que está me oferecendo essa posição, um salário até maior, mas é para eu fazer home office. Entende? Então, a gente precisa ter esse olhar muito mais amplificado justamente para entender e para comunicar. A gente precisa comunicar. Porque nós não podemos esquecer de algumas questões importantes, né? Quando a gente fala do processo de aprendizagem organizacional, tudo ensina. O computador, ok? O microfone, o celular, a mesa, a estação de trabalho. São processos que, né, de acordo com vários pesquisadores na linha de aprendizagem organizacional, nos traz que faz parte dessa relação ensino-aprendizagem. Não é só aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho de contato com informações... escritas, verbais da empresa. E aí, como que eu vou desenvolver um mindset da pessoa e entender essa ambiência se também eu não tenho isso ou documentado, porque quem está em home office, a gente pode criar ambientes de interação virtual. Certo. E está tudo bem. Aí a gente consegue até continuar nesse processo do aculturamento. Mas se eu não tenho isso, se minha empresa cresceu, como que eu vou fazer isso, sendo que a pessoa não está nem presencial e só está home office? Então, é um debate que a gente tem e aí a gente precisa... sempre sair do achismo e a gente precisa ir para as evidências e para os fatos. Né? Pesquisa, que é importante, entender mercado, entender clientes. Qual cliente do meu negócio ele aceita ser atendido de uma maneira home office? Quem não aceita? Entende? Então, isso impacta onde? Perenidade. Então, por isso que olhar a cultura tem que ser junto com a estratégia. Né? E aí a gente precisa fazer esse alinhamento. Vamos agradar todos? Com certeza não. Mas, no entanto, a gente precisa garantir sempre o quê? Perenidade e alcance e atingimento dos resultados. E o cuidado das pessoas frente a essa situação que a empresa acaba decidindo como sua estratégia principal.